Olá, eu sou o Fernando Rocha e está começando mais um programa Saúde e Bem-Estar. O programa de hoje está muito bom. A gente tem dois temas muito interessantes. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o prazer humano, mas especificamente a gente vai tentar entender como esses hormônios do desejo podem conduzir a nossa vida, como a gente é impulsionado a realizar algo em troca de uma satisfação pessoal. Isso também pode virar um tipo de transtorno, uma compulsão, alguns outros problemas ligados à saúde mental. E no segundo bloco a gente entende mais sobre a saúde do coração. Vamos ter aqui o Dr. Marcos Andrade, uma personalidade da saúde mineira. Tá muito bom o programa que está começando agora. Vamos lá então, a gente vai entender agora quais são os transtornos e as doenças que podem estar relacionadas à compulsão e ao prazer, vícios, problemas ligados a vários outros aspectos da nossa saúde mental. Para responder todas essas questões, está aqui conosco a psiquiatra doutora Amanda Lima. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem. Doutora representante lá da cidade de Alpinópolis, no sul de Minas, perto de Capitólio, perto do grande lago de Furnas, né? Bacana, doutora. Bom, vamos lá então, né? Como é que a gente começa essa abordagem quando a gente fala de compulsão? É a busca de um prazer pessoal de uma forma muito exagerada? O que a gente tem que entender, primariamente, que a gente tem uma área do cérebro que é o circuito do prazer. Então, toda vez que a gente se envolve em uma atividade prazerosa, libera muita dopamina e esse sistema ele é reforçado em algumas pessoas mais predispostas. Então, para algumas pessoas pode ser normal, é um estímulo prazeroso de comprar, e para outras já pode virar uma compulsão. Sim, a gente persegue esse prazer na vida, né? A gente está o tempo todo buscando esse prazer nas relações, na comida, né, nos afetos. Mas ela pode sair um pouquinho, né, do campo da normalidade e cair um pouquinho mais no campo da patologia também. E quando a gente fala sobre isso, a gente envolve também os transtornos? Sim, tem muitas doenças relacionadas, porque a compulsão dificilmente ela vai estar associada à compulsão em si. Normalmente eu tenho um quadro psiquiátrico que gera essa compulsão, seja uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar. Então, quando a gente vai investigar algum tipo de comportamento que está fora de um padrão, que pode até também estar causando algum prejuízo, a gente vai encontrar ali um histórico de outros problemas também, de outros transtornos, transtorno de humor, por exemplo? Muito provavelmente a gente vai encontrar se a gente fizer uma avaliação clínica bem detalhada desse paciente, porque a compulsão ela não vem sozinha muitas vezes. São áreas do cérebro que se ligam e funcionam de uma forma anormal. Então, esse funcionamento anormal está associado a outros sintomas muitas vezes. E onde é que acontece essa ruptura? Por exemplo, quando é que uma pessoa liga esse vício em jogo, por exemplo? Então, normalmente, o fato de ficar em tela já libera dopamina, o fato de comer, de comprar, mas a pessoa predisposta, ela tem uma sensação muito prazerosa com essa liberação de dopamina, e esse circuito do prazer é reforçado. Então, para ela, é muito mais prazeroso, então ela acaba querendo se envolver nessas atividades de maneira mais intensa. É isso que nós estamos falando de um tipo, né, um tipo de vício. O jogo, por exemplo, ele vai te dar aquela recompensa e para uma pessoa que tem esse distúrbio, essa recompensa tem um sabor mais apurado, seria isso? Exatamente isso. Para essa pessoa, a liberação de dopamina é maior, o reforço no cérebro é maior e a busca é maior também. A gente tem outros mecanismos envolvidos, o córtex pré-frontal que decide o que a gente faz, né, que modera o que a gente faz, e nessas pessoas parece que o córtex pré-frontal não está funcionando da forma que deveria também. Tá, e aí a gente pode falar disso com relação à bebida, por exemplo, ao uso de drogas. Estão falando da mesma dopamina?
A gente está falando da mesma dopamina no mesmo circuito de prazer do cérebro. O que muda muito é o social, né? Se aquela pessoa teve o contato com a bebida ou com o jogo, ou com essas questões hoje que é muito fácil, tela de telefone, comprar comida, comprar roupa, né? Então, esse social às vezes define o caminho que o paciente vai seguir dentro da compulsão. E tem alguma lógica? Porque a gente tem aqui, né, vários tipos de vício, né? Tem aqui, por exemplo, oniomania, né, que é o desejo compulsivo por comprar, né? Tem a hipersexualidade, o vício por sexo. Como é que acontece esse circuito neural? Isso é determinado biologicamente e psicologicamente e socialmente. Então, a gente tem que olhar para o lado social. As mulheres têm uma tendência a ter na estrutura social mais a questão do consumismo, do corpo perfeito, então desenvolvem mais transtornos alimentares e vício em compra, né? Vício em compra, 95% é mulher. E já vício em bebida e jogo, 90% é homem. Então, a gente vê esse caminho social definindo. E tem alguma questão assim de episódios temporais? É muito comum a gente ver em filmes, por exemplo, em Las Vegas. O cara foi para Las Vegas, o casal foi, no hotel, desceu ali um pouquinho, perdeu o apartamento, vendeu tudo que tinha. Isso acontece? As pessoas podem, de uma hora para outra, serem atingidas por esse vício? Podem ser atingidas, mas a gente sempre tem que se perguntar se já não era alguém que tinha outros sintomas envolvidos, né? Mas ela pode desenvolver, sim, um vício no jogo e perder tudo, né? E perder muito dinheiro, porque não consegue controlar realmente o comportamento. Perde, mas continua jogando. Sei. E não adianta explicar? Não adianta falar? Não. Porque é muito biológico, é muito químico do cérebro, né? Então, essa questão da dopamina, do circuito do prazer, do córtex pré-frontal, que não está filtrando direito essas informações e essas decisões. Então, a gente está falando de algo bem complexo do cérebro mesmo. E é complexo mesmo, até quando a gente fala com algo relacionado à distorção da própria imagem, né? A pessoa está tudo tão atrapalhado que ela se vê de uma forma diferente do que ela realmente é. E muito impulsionado por essas questões sociais, né, que a mulher está envolvida. Transtorno alimentar pode acontecer com homem também? Pode, mas o social acaba definindo que acontece mais em mulheres, da mesma forma que vício em sexo, em jogo, acaba acontecendo mais com homens. Na sua visão de consultório, doutora, como é que isso acontece? Assim? Como é feita a investigação desses problemas? A senhora percebe quais outras comorbidades quando um tipo de vício é identificado? A primeira coisa é que dificilmente esse paciente vai procurar a gente por uma compulsão em si, porque ele acaba normalizando esse comportamento, né? Ele não consegue frear, ele entende como algo da personalidade dele. Então, muitas vezes a gente tem que ter uma postura ativa de perguntar na consulta realmente os aumentos de impulso e as compulsões do paciente. É papel do psiquiatra fazer a investigação ativa. Principalmente quando são coisas mais aceitáveis. Por exemplo, o vício em jogo tem grandes problemas aí sociais, financeiros. Uhum. Em bebida, em drogas também. Mas em compras, talvez não seja tão fácil de ser detectado, né? Principalmente quando se tem dinheiro, né? Exatamente, porque a gente espera o prejuízo para tomar consciência do ato. Então, às vezes a pessoa tem dinheiro, ela acaba comprando e não se endivida, porque tem condições financeiras boas, ou a pessoa tem um aumento de impulso, só ela compra mais do que ela deveria, mais do que ela gostaria e não consegue controlar. Então, essa diferença entre impulso e compulsão também a gente vê na prática. Isso, vamos falar sobre isso, a diferença entre impulso e compulsão. Um bom exemplo é a relação com a comida, né? Comer por impulso e comer compulsivamente. Qual a diferença? O impulso é quando eu não consigo frear ele totalmente, o início dele, mas eu consigo parar no meio. Então eu vejo e falo, nossa, estou comendo muito, posso sentir uma culpa lá naquele momento. A compulsão não tem esse freio, porque normalmente o paciente come muito rápido, não tem como avisar o cérebro que o estômago já está cheio, e ele passa a comer de uma forma desenfreada num espaço de tempo muito curto. E quando ele viu, ele já comeu e já está sentindo muita culpa, e já o estrago para ele psicológico já foi feito, sabe? Agora, a gente vive numa sociedade de consumo. O tempo inteiro a gente é induzido para consumir
para apostar, o apetite está sempre ali sendo estimulado, né? O sexo é algo que está muito acessível online, pela pornografia que toma conta da nossa sociedade, né? Então, esses casos acabam sendo mais frequentes, a gente está correndo mais risco? Sabe que já existem alguns estudos sobre isso, falando do aumento das compulsões durante a pandemia, porque passou muito para o meio digital, pedir comida por aplicativo, comprar por aplicativo, sexo por internet, né, com várias pessoas desconhecidas. Então, essa questão da pandemia também parece que trouxe um impacto negativo, sabe? Sim. No consultório, você percebe isso também? Percebo muito. A questão dos aplicativos é quase um problema de saúde pública assim, para os pacientes, que a gente tem que orientar muito e encaminhar para a psicoterapia. E como é que é feito esse tratamento? Uma vez identificado o problema, é com medicamento? Como é que é o trabalho para controlar? Sempre na psiquiatria a gente faz um trabalho junto com a psicologia. Então, a primeira coisa é ter um psicólogo à disposição para atender esse paciente, identificar a comorbidade, é transtorno ansioso, é depressão, é transtorno bipolar, e a gente vai começar a medicação de acordo com essa comorbidade. Se não for identificado, por exemplo, é só um problema por vício em jogo, não tem mais nada. Aí existem algumas medicações que a gente chama de antiimpulsivos, que como se fosse um reforço para o córtex pré-frontal. Então, essas pessoas passam a ter um tempo para pensar antes de fazer. Então, existem medicações para isso. Ah, sim. E é tudo que o comércio não quer, é que você pense antes de agir, quando você está falando de compras, né? Então, acaba sendo muito difícil esse tratamento. Pode ser muito difícil, né? E acaba que são comportamentos que são normalizados muitas vezes. Ah, não, meu adolescente fica no computador o dia inteiro, mas ele joga, ele está de férias, ele sempre tem uma desculpa para estar ali jogando muitas horas seguidas. Né? Ah, eu compro porque eu não cozinho em casa. Então, a gente, assim, às vezes acaba normalizando um comportamento mais impulsivo, porque o compulsivo grita aos nossos olhos, né? E hoje já existe também cada vez mais estudos que avançam na percepção do vício tecnológico a partir do celular, né? Esse movimento de arrastar a tela para cima, ele é muito semelhante com o movimento dos jogos de azar ali, que aquela baixadinha na alavanca, né? Que o movimento cria ali uma expectativa de uma recompensa. É a mesma coisa quando a gente sobe a tela também? E a liberação dessa dopamina no circuito do prazer, e a pessoa passa ali 15 minutos, 20 minutos, como se tivesse passado 2 minutos no celular. Ela se perde e se prende muito nas redes sociais, informação rápida, né, conteúdo curto, né? Então isso tudo chama a atenção do cérebro. E já está, vício em celular já está catalogado assim, como todos esses aqui que a gente está falando, oniomania, a hipersexualidade? Ele ainda não está nos manuais estatísticos, né, que a gente usa para dar diagnóstico em psiquiatria, mas tudo indica que vai entrar com o passar do tempo, ainda está em fase de estudo. Também tem um ligado ao excesso de atividade física também, né, que você acaba completamente sem noção do limite. E às vezes o paciente acaba entrando em overtraining, machuca, e muitas vezes a gente vai perceber isso conversando e perguntando, porque ele só fala, não, eu machuquei na academia. Quando você pergunta, ele ficou na academia 2, 3 horas, malhando sem parar. Então isso a gente vê na prática. Né? Não é coisa só de filme, não. Sim, sim. E a questão do sexo? Essa hipersexualidade, o vício por sexo? Também a gente vê muito relacionado ao transtorno bipolar, porque é uma doença que liga algumas áreas do cérebro e acaba ligando essa área da sexualidade, a área dos impulsos, a área do prazer. Então passa a ser uma coisa um pouco incontrolável para o paciente, sabe? Mas esse também, ele ainda não está catalogado nos manuais estatísticos, só na CID-11, mas no DSM-5, que é o livro que a gente usa na psiquiatria, ainda não entrou como um critério diagnóstico ainda. Muito se diz também, né, que existe uma busca muito grande hoje por um diagnóstico. A gente quer dar um nome para algo que a gente acha que está errado, e aí existem dezenas de letrinhas, de siglas, que vão nomear aquilo que a gente percebe como errado. A gente acaba exagerando nesses diagnósticos?
Eu imagino, né, que quando a gente pega o livro DSM, que é o livro da psiquiatria, né, ele tenta destrinchar tudo muito, né? Eu acho que as coisas poderiam estar mais englobadas em grupos de transtornos maiores, né? Então lá ele destrincha tudo, então vira uma catalogação assim de coisas extensas, do tipo luto patológico, luto normal, né? A diferença de tristeza e depressão. Então esse livro traz isso. Eu não vejo como um exagero, eu acho que eu vejo um exagero não o livro e os critérios diagnósticos, mas a gente querer aplicar isso em qualquer situação. Sim. O paciente procurar um psiquiatra e sair com um diagnóstico, será que sempre isso é correto? Isso não é correto. Então a gente tem que ser muito firme ao fazer um diagnóstico para o paciente. E né? hoje, antes do doutor psiquiatra, tem o doutor Google, né, que a gente coloca lá. Mas transtorno do déficit de hiperatividade e atenção. Você foi num ponto maravilhoso, porque o que está chegando de gente no consultório falando eu tenho TDAH, Pois é. É uma coisa impressionante. Muitas vezes não tem, a maioria Mas das se eu vezes. colocar lá, eu vou achar que eu tenho mesmo. Vai mesmo. Então, assim, a informação está muito à nossa disposição, mas a gente lê o livro e interpreta na psiquiatria. A gente não lê os critérios puros e fala, você tem isso. A gente faz um quebra-cabeça que mostra para a gente se a pessoa tem aquele diagnóstico ou não. Não são sintomas isolados que vão fazer um diagnóstico. E a gente tem que ver que tem que ter prejuízo. Doença psiquiátrica, transtorno, tem que ter prejuízo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que um mapa não é um território. O território tem muito mais singularidades, tem muito mais propriedades que o mapa. O mapa está indicando ali um desenho, aqueles limites, mas o território tem muito mais coisas, né? E você tem que saber ler o mapa também. Tem que saber ler o mapa também, mas precisa andar no território, né? Precisa, exatamente. Tem uma frase boa que fala assim, se o mapa está dizendo que tem uma ponte ali e você está vendo que não tem, você vai confiar em quem? Você está vendo que não tem a ponte, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser mais firme nessa questão, né, de diagnosticar tudo e tentar colocar todo mundo dentro de caixinhas. Eu acho que enxergar o prejuízo, o conjunto de sintomas, é o caminho correto para a gente não superdiagnosticar as pessoas. Exatamente. Essa é a nossa função aqui no programa de hoje, né? Dar dicas importantes, informação útil sobre saúde e qualidade de vida. A gente está falando também, né, que tem gente que já chega com o diagnóstico pronto, mas também tem gente que vai protelando tudo isso, né? Vai vivendo ali toda uma existência com esse problema. Quais são as dicas importantes para a gente acender uma luz de alerta? Olha, sempre que a gente fala de transtorno, a gente tem que pensar na palavra prejuízo, né? Prejuízo. Você falou sempre isso aqui. Porque tem que ter prejuízo. Então as pessoas leem lá, eu tenho TDAH. Mas aí quando ela vai ver, ela não tem prejuízo, ela teve um desenvolvimento normal na escola, na faculdade, na vida, né? Então, assim, tem que ter frequência, intensidade e prejuízo. Então, não é só ter frequência, intensidade e prejuízo, né? Então, por exemplo, como é que um vício em compras? A partir do momento que a pessoa passa, a gente nem deve olhar essa questão da dívida, que eu acho que você foi muito assertivo. Tem pessoas que vão sempre conseguir pagar o que estão comprando, mas elas vão ter prejuízo em casa, compra escondido, esconde do marido, esconde dos filhos, vende depois. Então, assim, acha que não vai usar, doa, né? Então, a pessoa começa a fazer compras que não tem sentido para ela. Ela não consegue frear esse comportamento. E o prejuízo vem dessas questões financeiras, sociais, psicológicas, familiares, no trabalho. Muitos pacientes, às vezes, acordam e já vão para o computador para comprar alguma coisa. A primeira coisa da manhã, como se fosse assim, um vício em tabaco, que você levanta e vai fumar, levanta e vai comprar. Então, a gente sempre vê essa intensidade, essa frequência, né, para definir se as coisas estão saindo da normalidade. Tá, e aí quando... Eu queria voltar na questão da hipersexualidade, porque comprar, tudo bem, a gente pode parar de comprar, a gente pode... Não, então, dizem que quando você chega aí perto dos 50 anos, você já tem todas as roupas que você precisa para o resto da vida. Já comprou tudo, não precisa comprar sempre. Então, você pode fazer um propósito, né? A minha querida Miriam Goldenberg, por exemplo, ela, quando começou o ano, ela falou assim, não vou comprar nada, não preciso de roupa nenhuma esse ano, nenhuma. Então, pode ser um propósito. Mas quando a gente fala de sexo, a gente tem que encontrar o limite. Como é que é possível fazer isso?
Aí a gente vai pensar numa coisa que eu gosto de chamar de repertório, né? A gente tem um repertório extenso na vida da gente. Quando tem as compulsões, esse repertório vai só ficando na compulsão. Então, os amigos são deixados de lado, o meio social, a família. Então, a gente vai estreitando, né? E não vai tendo esses laços mais, não prejuízo no trabalho, família, amigo. Deixo de sair para autoerotização, para mexer no aplicativo, para encontrar alguém, né? Então, a pessoa deixa de fazer coisas que ela fazia antes por causa do vício. Sim, sim. E aí ela vai encontrar um meio termo nisso aí, né? Também, né? O álcool, por exemplo, né? Tem um limite social aceitável, né? Tem. Então, assim, na questão da sexualidade, a gente não coloca assim, igual o álcool, né? Se você beber 3 latinhas 5 vezes por semana, enfim. Mas na questão da sexualidade, como ela ainda não está nos manuais estatísticos, a gente ainda não tem os critérios que definem completamente o diagnóstico. Mas aí a gente olha para essa questão do repertório de vida do paciente, como que ele está fazendo com o resto da vida dele, né, frente a esse problema, né, e a gente vai definir o tratamento a partir disso. Porque tem algo que está ali que está reprimido, tem algum problema maior, na sua vivência de consultório, o paciente vai acabar encontrando ali uma série de outros problemas que estão adormecidos? Encontra, por isso que é importante o trabalho da psicologia, porque o psiquiatra vai ver o paciente uma vez a cada 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, o psicólogo vai estar com ele toda semana. Então, eu acho assim, até um crime um paciente ir no psiquiatra, mas não ir no psicólogo. Né? Tem que ter esse acompanhamento junto, porque o psicólogo vai alertar também o psiquiatra dos comportamentos que ele está percebendo no paciente ao longo das semanas. Né? Então, é importante o trabalho da psicologia também. E remédios são também necessários, muitas vezes? Quando a gente fala da psiquiatria? Muitas vezes é necessário quando a gente tem frequência, intensidade e prejuízo. Né? Se a gente não tem, a gente vai falar para esse paciente, você tem um aumento de impulso, não é uma compulsão. Você pode ir para o psicólogo apenas, não precisa ser medicado. Né? A gente vai medicar quando a gente entende que a química do cérebro e o funcionamento do cérebro está muito aberrante, que o paciente não está conseguindo controlar nada. E aí a medicação dá esse tempo de resposta para ele. E é comum também a pessoa ter mais de uma compulsão? É comum, e é comum também pular de compulsões ao longo da vida. Isso acontece principalmente no transtorno bipolar. Então, às vezes, o paciente tinha uma compulsão alimentar, faz uma cirurgia bariátrica, passa a ter por álcool, ou passa a ter por jogo, ou passa a ter por compra. Então, isso acontece. Sim, aquela mola que estava comprimida ali, quando solta... Porque o cérebro que é uma fonte de prazer, então ele vai mudar de compulsão de acordo com o meio social, né? Sim. Bom, doutora, a gente tem aqui o quadro chamado Mitos e Verdades, e quando a gente fala sobre isso, né, tem muitos assuntos, né, referentes a essa questão, dúvidas e informações que nem sempre são verdadeiras. Então eu falo a frase e você me diz se é mito ou se é verdade, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Mitos e Verdades, o programa de hoje com a doutora Amanda Lima, que é psiquiatra. E a gente está falando sobre compulsão, sobre vício, e a conversa está muito boa, e agora a gente vai ver o que é mito, o que é verdade, quando a gente trata desse assunto. Primeira frase, doutora, é essa. O transtorno de compulsão alimentar não tem sintomas. É mito ou é verdade? É mito, porque tem muitos sintomas associados. A gente tem comer grande quantidade em curto espaço de tempo, comer escondido, não conseguir parar de quando começa a comer, então a gente tem um conjunto de sintomas. A obesidade pode ser um dos sintomas? Pode ser um dos sintomas da compulsão. A outra questão é essa, só é alcoólatra quem bebe todo dia? Não, porque tem pessoas que têm um prejuízo bebendo 2, 3 vezes por semana. Né? A gente olha muito, essa palavra prejuízo está aparecendo muito, mas é porque ela é muito necessária na psiquiatria. Então, às vezes, vamos dar um exemplo, se um homem acaba bebendo mais, o marido sai de casa, bebe, chega em casa, bate na esposa ou briga com os filhos, né? E depois no outro dia ele custa se recuperar do efeito do álcool, ele bebe mais. Então isso tudo está envolvido para a gente fazer o diagnóstico, O tal do prejuízo. Não é só a frequência, né?
A outra frase é essa: o vício por sexo pode destruir o corpo, pode provocar muita ansiedade. É mito ou é verdade? Olha, de certa forma pode provocar ansiedade sim, porque antes do ato a pessoa fica ansiosa. Tanto que a gente não colocou isso nos manuais estatísticos ainda, por não entender se é alguma coisa relacionada ao toque, ao transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem um pensamento, vem uma ansiedade forte e quer aliviar essa ansiedade. Então pode acontecer sim de ter uma ansiedade pré-ato, né? E depois, quando a pessoa tem o ato, ela alivia um pouco, mas depois essa ansiedade volta novamente, buscando novamente esse reforço. E talvez aquela coisa que, por exemplo, o cleptomaníaco tem, que é aquele momento que antecede o ato de roubar? É uma ansiedade misturada com uma adrenalina e pega coisa pequena, coisa que não tem sentido às vezes, mas pela sensação que ele está vivendo naquele momento que ele pega, né? Aquela liberação de dopamina naquele momento. E acaba se colocando em risco em várias situações, né? Isso tudo que a gente está falando também pode estar junto com outros problemas, tipo aquela história de tirar o cabelo, de se cortar, de se automutilar, também tem conexão com tudo isso? A automutilação está um pouquinho fora, mas a tricotilomania de tirar o cabelo, né, também está relacionada a esses transtornos ansiosos. Cortes? Cortes, normalmente, é uma pessoa que está sentindo muita angústia, muita agitação, é mais do que ansiedade. Normalmente, o paciente refere uma agitação, uma inquietação interna, e quando ele corta, ele sente um alívio dessa inquietação interna. A ansiedade já seria assim, sintomas físicos, palpitação, falta de ar, dor no peito, pensamento com expectativa apreensiva. Então, tem uma diferençazinha entre ansiedade e ativação, agitação. E a outra questão é a compulsão. Não é, quando a gente fala de compulsão sexual, não é apenas pela relação sexual. É mito ou é verdade? Muitas vezes é pela autoerotização, é pela conquista, né? Então, assim, tem várias questões envolvidas, né? O ato sexual é uma das etapas, né? Mas a gente tem outras envolvidas. Acaba sendo também algo assim, pode estar ligado até a uma carência, né? Da pessoa ter necessidade de conquistar, de fazer aquele galanteio todo, né? Com certeza. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? Não é só o ato sexual em si. É interessante isso. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade, uma frase, que é essa. Os comportamentos de compulsão são moldados na infância. É mito ou verdade? Não é totalmente verdade isso, né? O comportamento compulsivo, ele pode ter uma determinação genética. A gente vê muito isso. Na família de etilista, ter vários etilistas, várias pessoas com vício em álcool, pessoas com vício em jogo, várias pessoas com vício em jogo, mas não necessariamente ligado, porque na infância ela teve contato com aquilo. Porque a nossa personalidade, ela é moldada da infância até próximo dos 18 anos. Então, esse período todo a gente considera como um fator de risco para o cérebro, né? Não seria só a infância. E tem o meio ambiente, né? Tem a situação que a pessoa se coloca, né? Amigos, convivência, né? Porque vamos dar um exemplo, de uma turma que faz uso de maconha, de cannabis. Tem alguém ali que tem uma predisposição genética a criar a dependência e outros não, vão usar esporadicamente, vão levar a vida deles, enquanto uma parcela pequena vai entrar no vício, vai entrar no transtorno por uso de cannabis e vai ter problemas no futuro. Sim, né? É complexo, né? Cada pessoa é um universo, né? É um estudo, é tudo muito amplo, né? Bom, doutora, muito obrigado pela participação aqui, sucesso. Obrigado pelas dicas. Queria deixar seu Instagram aqui, é doutora Amanda Lima, psiquiatra, é isso? Arroba doutora Amanda Lima, psiquiatra. Eu que agradeço o convite. Valeu, sucesso. Obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.